Continuação, capítulo 11, subtítulo 4, a herança do Filho de Deus. 5. Se os teus irmãos são parte de ti e tu os acusas da tua privação, estás acusando a ti mesmo. E não podes acusar-te sem acusá-los. É por isso que a acusação tem que ser desfeita e não vista em outro lugar. Se as colocas em ti mesmo, não poderás conhecer a ti mesmo, pois só o ego acusa de qualquer forma que seja. Autoacusação, portanto, é identificação com o ego, e isso é tanto uma defesa do ego quanto acusar os outros. Tu não podes entrar na presença de Deus se atacas o seu filho. Quando o seu filho eleva a sua voz para louvar o seu Criador, ele ouvirá a voz pelo seu Pai. No entanto, o Criador não pode ser louvado sem seu filho, pois a glória de ambos é compartilhada, e eles são glorificados juntos. 6. Cristo está no altar de Deus, esperando para dar as boas-vindas ao seu Filho. Mas venhas totalmente sem condenação, pois, de outro modo, acreditarás que a porta está bloqueada e não poderás entrar. A porta não está bloqueada e é impossível que não possas entrar no lugar onde Deus quer que estejas. Mas ama a ti mesmo com o amor de Cristo, pois é isso que o teu Pai te ama. Pois é assim que o teu Pai te ama. Tu podes recusar-te a entrar, mas não podes bloquear a porta que Cristo mantém aberta. Vem a mim, que a mantenho aberta para ti, pois, enquanto eu viver, ela não pode ser fechada, e eu vivo para sempre. Deus é a minha vida e a tua, e nada é negado por Deus ao seu Filho. 7. No altar de Deus, Cristo espera pela restauração de si mesmo em ti. Deus tem o conhecimento de que seu Filho é tão irrepreensível quanto ele próprio, e a aproximação a ele se dá através da apreciação do seu Filho. Cristo espera que tu o aceites como tu mesmo, e que aceites a sua integridade como tua, pois Cristo é o Filho de Deus que vive em seu Criador e brilha com a sua glória. Cristo é a extensão do amor e da beleza de Deus, tão perfeito quanto o seu Criador e em paz com ele. Bendito é o Filho de Deus, cuja radiância é a do seu Pai e cuja a glória é a sua vontade de compartilhar, assim como seu Pai a compartilha com ele. Não há nenhuma condenação no Filho, pois não há nenhuma condenação no Pai. Compartilhando o perfeito amor do Pai, o Filho tem que compartilhar o que pertence a ele, pois, de outra maneira, ele não conhecerá o Pai nem o Filho. A paz esteja contigo, que descansas em Deus, e em quem descansa toda a filiação. Subtítulo 5. A dinâmica do ego. 1. Ninguém pode escapar de ilusões, a não ser que olhe para elas, pois não encará-las é a forma de protegê-las. Não há necessidade de se acuar diante de ilusões, pois elas não podem ser perigosas. Nós estamos prontos para olhar mais detalhadamente para o sistema de pensamento do ego, porque juntos temos a lâmpada que o dissipará. E já que reconheces que não o queres, tens que estar pronto. Vamos ser muito calmos ao fazer isso, pois estamos apenas procurando honestamente a verdade. A dinâmica do ego será a nossa lição por algum tempo,
pois precisamos em primeiro lugar olhar para isso, para depois ver além, já que fizeste com que fosse real. Nós vamos desfazer esse erro juntos, em quietude, e então olhar além dele para a verdade. 2. O que é a cura, senão a remoção de tudo aquilo que se interpõe no caminho do conhecimento? E de que outra forma pode alguém desfazer ilusões, a não ser olhando diretamente para elas, sem protegê-las? Não temas, portanto, pois estarás olhando para a fonte do medo e estás começando a aprender que o medo não é real. Estás também aprendendo que os seus efeitos podem ser dissipados meramente pela negação da sua realidade. O próximo passo, obviamente, é reconhecer que aquilo que não tem efeitos não existe. As leis não operam em um vácuo, e o que não conduz a nada não aconteceu. Se a realidade é reconhecida pela sua extensão, o que não conduz a nada não poderia ser real. Não tenhas medo, portanto, de olhar para o medo, pois ele não pode ser visto. A claridade desfaz a confusão por definição, e olhar para a escuridão através da luz não pode deixar de dissipá-la. 3. Vamos começar essa lição sobre a dinâmica do ego, compreendendo que o próprio termo não significa nada. Contém a própria contradição de termos que faz com que ele seja sem significado. Dinâmica implica o poder de fazer alguma coisa, e toda a falácia da separação está na crença segundo a qual o ego tem o poder de fazer qualquer coisa. O ego é amedrontador para ti porque acreditas nisso. No entanto, a verdade é muito simples. Todo o poder é de Deus. O que não é de Deus não tem poder para fazer nada. 4. Quando olhamos para o ego, portanto, não estamos considerando dinâmica alguma, mas delusões. Podes seguramente examinar um sistema de delusões sem medo, porque ele não pode ter quaisquer efeitos se a sua fonte não é real. O medo vem a ser mais obviamente inadequado se reconheces qual é a meta do ego, que é tão claramente sem sentido que qualquer esforço a seu favor necessariamente é gasto à toa. A meta do ego é explicitamente a autonomia egótica. Desde o início, portanto, o seu propósito é ser separado, suficiente em si mesmo e independente de qualquer poder, exceto o seu próprio. É por isso que ele é o símbolo da separação. 5. Toda ideia tem um propósito, e o seu propósito é sempre o resultado natural do que ela é. Tudo que brota do ego é resultado natural da sua crença central. E o modo de desfazer esses resultados está simplesmente em reconhecer que a sua fonte não é natural, estando em desacordo com a tua verdadeira natureza. Eu disse anteriormente que exercer uma vontade contrária à de Deus é apenas a projeção de um desejo e não uma disposição real da vontade. A sua vontade é uma só, porque a extensão da sua vontade não pode deixar de ser como ela mesma. O conflito real que tu vivencias, então, se dá entre os vãos desejos do ego e a vontade de Deus que tu compartilhas. É possível que esse conflito seja real? 6. Tu tens a independência da criação, mas não a autonomia. Toda a tua função criativa
está em tua completa dependência de Deus, que compartilha sua própria função contigo. Através da disposição da sua vontade para compartilhá-la, ele vem a ser tão dependente de ti quanto tu és dependente dele. Não atribuas a arrogância do ego àquele cuja vontade não é ser independente de ti. Ele te inclui na sua autonomia. És capaz de acreditar que a autonomia tem significado à parte dele? A crença na autonomia do ego está te custando o conhecimento da tua dependência de Deus, na qual está a tua liberação, a tua liberdade. O ego vê toda dependência como uma ameaça e distorceu até mesmo a tua saudade de Deus em um meio de se estabelecer. Mas não te deixes enganar pela sua interpretação do teu conflito. 7. O ego sempre ataca em nome da separação, acreditando que tem poder para fazer isso. Não faz nenhuma outra coisa, porque a sua meta de autonomia não é nenhuma outra coisa. O ego é totalmente confuso acerca da realidade, mas não perde de vista a meta que tem. Ele é muito mais vigilante do que tu, porque está perfeitamente certo do seu propósito. Tu estás confuso, porque não reconheces o teu. 8. Tens que reconhecer que a última coisa que o ego deseja que tu te des com... Vou repetir. 8. Tens que reconhecer que a última coisa que o ego deseja que tu te des conta é que tens medo dele. Pois, se o ego pudesse fazer surgir medo, isso diminuiria a tua independência e enfraqueceria o teu poder. No entanto, a sua única justificativa para a tua aliança é que ele pode te dar poder. Sem essa crença, tu não o escutarias em absoluto. Como é possível, então, que a sua existência continue se reconheces que, ao aceitá-lo, estás te fazendo pequeno e te privando do poder? 9. O ego pode fazer e, de fato, permite que tu te consideres arrogante, descrente, frívolo, distante, emocionalmente superficial, rude, alienado e até mesmo desesperado, mas não realmente medroso. Minimizar o medo, mas não desfazê-lo, é o esforço constante do ego, e é, na verdade, uma técnica na qual ele de fato é muito engenhoso. Como pode ele pregar a separação sem mantê-la através do medo? E tu o escutarias se reconheces que é isso que ele está fazendo? 10. O teu reconhecimento de que qualquer coisa que pareça estar te separando de Deus é apenas medo. Seja qual for a forma que assuma e independentemente de como o ego queira que tu o vivencies, é, portanto, a ameaça básica do ego. O seu sonho de autonomia é balançado em seus fundamentos com essa consciência, pois, embora possas conviver com uma ideia falsa de independência, não vais aceitar o custo do medo se o reconheceres. Entretanto, esse é o custo, e o ego não pode minimizá-lo. Se não vês o amor, não está vendo a ti mesmo, e tens que ter medo da irrealidade, porque negastes a ti mesmo, acreditando que tiveste sucesso ao agredir a verdade, estás acreditando que o ataque tem poder. Muito simplesmente então vieste a ter medo de ti mesmo, e ninguém pode achar que aquilo acredita que iria destruí-lo. 11. Se a meta de autonomia do ego pudesse ser realizada, o propósito de Deus poderia ser derrotado, e isso é impossível. Só aprendendo o que é o medo, podes finalmente aprender a distinguir o possível do impossível
e o falso do verdadeiro. De acordo com o ensinamento do ego, a sua meta pode ser realizada e o propósito de Deus não. De acordo com o ensinamento do Espírito Santo, só o propósito de Deus pode ser realizado e já está realizado.